Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. O Fluminense escapa, conserna, limpou bonito, rolou, Martinelli vem o sétimo aí, rolou por baixo, a bola passa pelo John Kennedy, a defesa do São Paulo tira. No momento em que o árbitro apita pela última vez, terminou. Fluminense. Canóbio, Martinelli, Nonato, John Kennedy, Canóbio e Serna. Fluminense 6. São Paulo 0. Paulo Vinícius Coelho, que foi aquilo ontem à noite? Bom dia. Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Cássia Godoy. Bom dia, PVC. Bom dia, os tricolores. Vamos começar falando da vitória do Fluminense, depois a gente fala da derrota do São Paulo. O que você acha? Boa. Vamos nessa. O Fluminense fez uma partida exuberante, com 15 minutos estava 2-0, com 23 minutos estava 3-0. Aí eu fui ver, eu lembro que a maior goleada que o São Paulo sofreu na história foi 7-1 pro Vasco, fui ver, virou 2-0 aquele lá e foi 7-1. O Fluminense seguiu na mesma toada. O Canóbio, para mim, foi o melhor jogador da partida, mas o Fluminense muda quando tem o Lúcio Acosta. Tem jogado muito bem, o Canóbio ontem foi o destaque, o John Kennedy entrou no segundo tempo e fez um golaço. E aí vieram o quarto, o quinto e o sexto no segundo tempo, vira 3, acaba 6 e o Fluminense está classificado para a Libertadores. Nesse momento o Fluminense é quinto colocado e o quinto lugar leva diretamente à fase de grupos. Essa garantia ele ainda não tem, mas a do sétimo lugar ele já tem, então ele está na Libertadores. Classificado para a Libertadores, no mínimo para a fase preliminar da Libertadores. Bom, agora vamos falar da derrota do São Paulo. A gente está num período da vida em que quando você começa a falar e diagnosticar uma crise, parece que você é o médico dizendo para o paciente que ele tem uma doença. Aí, em vez do paciente querer curar a doença, ele quer xingar o médico. Não é isso que tem que acontecer, mas a gente está tentando fazer jornalismo do mesmo jeito. Desde o início da gestão Júlio Casares, em 1º de janeiro de 2021, o São Paulo sofre uma grande goleada por ano. A saber, em janeiro de 21, 5-1 para o Internacional, a maior derrota da história do Morumbi. Em 2021, temporada 21, janeiro de 21 foi temporada 2020 por causa da pandemia. Em temporada 21, 5-1 para o Flamengo no Maracanã. 22, 0-4 do Palmeiras no Allianz Parque. 23, 0-5 para o Palmeiras no Allianz Parque. 2024, 1-4 para o Vasco em São Januário, ontem 6-0. É incrível que antigamente a gente olhava para o Palmeiras, na época da crise do Palmeiras, antes do Paulo Nobre, e toda vez que tinha uma goleada, você falava assim, puxa, mas é uma goleada por ano. Aí alguém diagnosticou o problema e curou a doença. É o que o São Paulo precisa fazer hoje. É a terceira maior goleada do São Paulo na história do Brasileirão. Tomou 7-1 do Vasco em 2001, tomou 7-2 da Portuguesa em 98. É a terceira maior goleada da história do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. Não pode. Isso não é o São Paulo. O PVC, amanhã tem a final da Libertadores. Palmeiras, Flamengo. O que você está esperando para essa partida, hein? Eu estou esperando que seja um jogo de muitos duelos individuais, Cássia. Você anda na rua, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, as pessoas perguntam o que vai ter de surpresa, o que é que pode ter de surpresa. Porque, por exemplo, em São Paulo, uma parte da torcida do Palmeiras lembra que o Abel Ferreira, em 2021, na final contra o Flamengo, mudou o Scarpa de posição e foi jogar com ele de lateral esquerdo para ter uma linha defensiva de 5 homens. Ele sabia que o Flamengo era muito mais forte e ele próprio escreveu depois que quando você reconhece a superioridade do adversário, precisa fazer uma estratégia para subir a montanha. E ele subiu aquela montanha e ganhou 2-1 na prorrogação com o gol do Daverson. Dessa vez, o Palmeiras é muito treinado para perseguições individuais e para marcações muito fortes no campo de ataque. O Flamengo sabe disso e o Flamengo conseguiu sair desse tipo de estratégia do Palmeiras no jogo do Maracanã, em outubro, os 3-2, em que nasceu a vitória do Flamengo, com 3-1 no primeiro tempo, de um passe do Rossi. O Rossi saiu jogando por baixo e como a marcação do Palmeiras estava toda encaixada individual, sem sobra, quando o Pedro e o Arrascaeta tabelaram, saiu na cara do gol, porque não tinha sobra. E o Palmeiras vai repetir a estratégia. É muito difícil mudar essa estratégia nesse jogo, porque o Palmeiras jogou assim o ano inteiro. Pode ter uma surpresa? Claro que pode.
Eu acho que é um jogo de muito equilíbrio. Se vocês me exigirem muito, me acorrentarem, eu dou um palpite. Por favor. Por favor. Mas, por favor, não tem corrente. Sinta-se acorrentado, por favor. Então, eu acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo apertado, mas eu acho que é muito equilibrado. O Flamengo pode ganhar a partida, claro que pode. Estou falando óbvio, né? Pode dar empate, pode dar vitória de um, pode dar vitória do outro. Acho que a estratégia do Abel vai ser essa que foi o melhor do Palmeiras do ano. Marcar muito por pressão. Só que ele não vai poder permitir que o Flamengo saia dessa pressão como saiu em outubro. Só para não falar que não falei de flores, hoje tem Juventude Bahia, Vasco Internacional, Santos Sport. E aí nada tem flores nessas partidas, né? Porque todos ali estão pela hora da morte, tentando escapar desesperadamente da zona de rebaixamento, né? É o reverso da moeda de Flamengo e Palmeiras. Exatamente. Menos o Bahia, que está brigando por Libertadores com o Fluminense. Mas aí, o Sport já caiu, Vasco e Internacional que se enfrentam. O Juventude que recebe o Bahia e o Santos que recebe o Sport. Todos precisam ganhar para se livrar das últimas posições. Eu não vou pedir para você dar palpite, não. Eu jamais faria isso com você. Deixa essa maldade aqui para a palmeirense Cássia Godoy nesse momento e que fique induzindo você. Né? Pois aí, é. Tá vendo? Eu quero entender só outra coisa, até usando aí da tua experiência, porque nós temos ali... hoje cedo a gente conversou aqui com Edson Mauro e com Oscar Ulisses, né, sobre... E cada um deles chamando a atenção para os técnicos dessas duas equipes. O Palmeiras com o Abel Ferreira já estabelecido há bastante tempo, muitas vezes questionado pelo próprio torcedor do palmeirense, aliás, recentemente bastante questionado pelo próprio torcedor palmeirense. E o Flamengo com o Felipe Luiz. Quer dizer, o que diferencia a forma de jogar ou de pensar o futebol dos dois, se é que existe esta diferença? Eu acho que existe o Felipe Luiz. O grande mestre do Felipe Luiz não é o Jorge Jesus, é o Simeone. Mas ele sabe que no Flamengo ele precisa ser muito mais Jorge Jesus. O torcedor do Flamengo não aceita que você tenha um jogo de estratégia. O Flamengo tem que jogar o futebol dele. E é muito mais zonal, muito mais marcação por zona. Embora o futebol de hoje tenha recuperado perseguições individuais, é muito mais marcação por zona. O Abel é muito atento ao que acontece na Europa. E hoje você vai pegar times como o Bayern, que ganhou no Mundial de Clubes do Flamengo, marcando desse jeito que eu citei que o Palmeiras faz, a pressão individual e sem sobra. O Abel percebe isso no Arsenal do Arteta, no Manchester City do Guardiola, no Bayern do Vincent Kompany e reproduz. Ele consegue reproduzir isso aqui porque está há muito tempo no Palmeiras. Neste período de 5 anos do Abel, o único time da Série A que tem superioridade no retrospecto contra o Palmeiras é o Flamengo. Foram 7 vitórias do Flamengo, 6 empates e 3 vitórias do Palmeiras, considerando a prorrogação da Libertadores de 2021. 3 vitórias do Palmeiras, 7 do Flamengo. Com 8 técnicos diferentes no Flamengo nesse período de 5 anos. É curioso isso, né? E, no entanto, você ainda remete àquele passado ali do início dessa trajetória vitoriosa do Palmeiras, do Flamengo, né? Do Flamengo. Porque o Jorge Jesus foi o campeão da Libertadores. O Flamengo tenta reproduzir o que o Jorge Jesus conseguiu em 19. Ganhar a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. Só o Santos de Pelé, considerando a unificação do brasileiro com Taça Brasil, só o Santos de Pelé, o Flamengo do Jorge Jesus e o Botafogo do ano passado conseguiram ser campeões da Libertadores e do Brasileirão no mesmo ano. É o que o Felipe Luiz vai tentar fazer. Ele tem muito DNA do Flamengo, porque ele é de Santa Catarina e rubro-negro de infância. Ele sabe, na pele de torcedor, que precisa agredir o tempo todo. Muito obrigado, PVC. Desejo aqui ótimo jogo para todos, ótima cobertura também. Lembrando que aqui na CBN nós teremos a transmissão a partir das 4 horas da tarde, com todo o esquenta, trazendo todos os detalhes e as emoções dessa partida, que se inicia às 6 da tarde ou 6 da noite, como queiram. O fato é que será um grande jogo para a gente assistir. Valeu, até mais. Até segunda, bom fim de semana para todo mundo. Até mais. Palmeiras, Flamengo.